Catedral FM. Programa De Frente com o Vereador. Apresentação: Anderson da Caixa. Olá, amigas e amigos, muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Catedral 105,9 FM. Hoje nós estamos com mais um programa De Frente com o Vereador. E hoje um programa especial porque nós não temos entrevistados, não temos nenhuma participação aqui hoje. Hoje eu usarei esse meu espaço para fazer uma prestação de contas para os nossos ouvintes, munícipes e cidadãos que nos acompanham. Este ano eu tive a Câmara, né, de também exercer a função de tesoureiro, né, com a proposta, com o fito, com a intenção da gente gerir da melhor maneira os recursos que são públicos e esses recursos destinados à Câmara Municipal de Muriaé. Mas antes eu gostaria de destacar aqui uns pontos que nós já falamos aqui por diversas vezes, mas é sempre bom a gente trazer à baila, enfatizar aqui com os nossos ouvintes. Dentre as várias funções de um vereador, das nossas funções, está a elaboração de leis e a fiscalização do Poder Executivo. Essas são as mais prementes, né, as mais comuns. Legislar, elaborar leis e fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Executivo Municipal é a Prefeitura. Então, nós temos que acompanhar se os serviços que são de obrigação do município, da Prefeitura, estão sendo executados a contento. Né? Não só quando há demanda da população, algum questionamento da população diretamente, mas nós também analisarmos algumas propostas de leis encaminhadas pelo prefeito para a gente tentar entender melhor o propósito daquela lei, por que daquela lei está sendo apresentada e quais os efeitos e quais os benefícios, se existem benefícios, logicamente, para a população. Então, essa é uma das principais atribuições do vereador. Legislar, elaborar leis e fiscalizar a Prefeitura, o Poder Executivo. Nós também temos uma atribuição que a gente chama de zeladoria. Quer saber essas questões, se a coleta de lixo está sendo feita corretamente, não é? Se está sendo feita a limpeza urbana corretamente, não é? Se outros serviços, se a saúde, se os postos de saúde estão funcionando a contento, se existem medicamentos, né, nas farmácias populares, nos postos de saúde. Então, toda essa questão que envolve diretamente o atendimento público à população, nós também atuamos. Também, quando há demanda do munícipe, que na maioria das vezes os munícipes, os cidadãos nos demandam, questionando, cobrando, reclamando com toda razão, um serviço que não está sendo prestado a contento. A gente chama isso de zeladoria. Mas voltando à questão da elaboração de leis, para propor qualquer lei, uma matéria legislativa, né, um projeto de lei, ou uma indicação para que a lei seja apresentada pelo prefeito, porque há determinados assuntos, determinadas matérias que não são competência da Câmara Municipal, não é competência do Legislativo. Todo projeto de lei que for demandado recursos financeiros para a implementação, isso é exclusividade do prefeito. Só o prefeito que pode mandar projeto para ser apreciado pela Câmara, quando envolver qualquer utilização de recurso público. Por isso que nem todo tipo de proposta legislativa, ou proposta de lei, ela pode ser encaminhada pelo vereador. Nessas questões, nessas situações, a gente faz uma indicação, a gente então registra aquela ideia daquela proposta de lei para que então que o prefeito, a prefeitura, analise a viabilidade e apresente então como projeto de lei, que é prerrogativa, né, uso exclusivo, uma exclusividade do chefe do executivo, no caso, o prefeito. E também há um requerimento. O requerimento ele é mais utilizado quando nós vamos fazer algum questionamento, já é um ato de fiscalizar. Quando a gente faz um requerimento formal para a prefeitura sobre qualquer tema,
qualquer questionamento, até numa lei que foi aprovada, tudo se ela está sendo executada realmente. Aí a gente utiliza-se do instrumento do requerimento. E os vereadores têm que ter conhecimento, né? Um mínimo de conhecimento das matérias que eles estão votando ou que eles estão apresentando os projetos, né? Qual a necessidade daquilo, para que ele defenda em plenário, né? Convençam, no bom sentido, os demais colegas vereadores da necessidade daquela lei, né? Da importância daquela lei, para então que ela seja apreciada pelo plenário da Câmara, por todos os vereadores e tenha êxito na sua aprovação. Então, como um cidadão ou uma associação, um grupo de pessoas, um coletivo qualquer, fazem para chegar aos vereadores os seus pleitos, né? Essa é uma pergunta interessante. Partindo desse questionamento, e não só desse, de outras questões, nós vamos então falar do que foi a nossa atuação, a minha especificamente, neste ano que finda-se o ano 2022, do que a gente atuou, fazendo parte da mesa diretora, como já disse aqui anteriormente, não só como primeiro secretário, mas também como tesoureiro, que não é uma função, a função tesoureiro não é de competência ou obrigação de nenhum vereador. É responsabilidade do presidente da Câmara, né, a gerência, vamos dizer, a gestão, a administração da Câmara como um todo e, logicamente, com a questão financeira das contas da Câmara. Quem responde por isso é o presidente. Mas neste ano nós usamos dessa novidade, vamos dizer, que eu, além de primeiro secretário, que tem as atribuições do secretário, primeiro secretário da mesa diretora, que não é só ficar do lado do, do presidente, do vereador que é presidente, não é só ler, fazer a chamada ali. O secretário tem outras funções, de como, por exemplo, ter um entendimento correto do regimento interno, que foi nós estávamos prontos, já fizemos alguns ajustes para apresentar uma proposta de alteração do regimento interno da Câmara, porque nós ficamos devendo nesse ponto, nós não conseguimos finalizar, mas aprovamos outros projetos também interessantes, eu gostaria de lembrar aqui nesse momento. Foi de atuação da mesa diretora, iniciativa da mesa diretora, como, por exemplo, né, a alteração para a ascensão do presidente da Câmara no início da legislatura, que era o primeiro presidente da sessão legislativa, a primeira sessão legislativa após a eleição, era o vereador mais votado. Agora não, a partir de 2025, da próxima legislatura, o vereador que quiser ser presidente da Câmara, ele vai ter que compor com todos os vereadores e passar por um processo eletivo. Vai ter que ter uma chapa já registrada, ou mais de uma chapa, obviamente, para disputar a eleição e início da presidência na primeira sessão legislativa de 2025. Então, essa foi uma alteração importante que isso traz várias consequências benéficas para o município, quero crer. O entendimento nosso é que essa mudança vai surtir efeitos benéficos para a boa gestão da Câmara e para o bom relacionamento entre os vereadores e, consequentemente, para a população. Então, voltando, para que a gente tenha uma atuação coerente com os desejos e necessidades da população, primeiramente, um dos pontos, né, fundamentais é ter conhecimento do orçamento público municipal. E ele é sempre elaborado pela prefeitura. O orçamento, né, ele é encaminhado no ano, por exemplo, esse ano de 2022, ele foi encaminhado primeiro, a lei de diretrizes orçamentárias encaminhada no primeiro semestre, com aquelas premissas do que deve ser vislumbrado quando da apresentação do orçamento propriamente dito no final do segundo semestre. Então, a LDO foi aprovada no início de 2022, até abril ela foi apreciada, foi aprovada, e agora no final do ano nós aprovamos o orçamento para 2023. No ano de 2021, né, o orçamento que foi encaminhado para a Câmara, ele foi executado nesse ano de 2022, ele
privilegiava certas pastas, certas secretarias, muito em detrimento de outras. Não houve um equilíbrio, né, no manejo dos recursos públicos para atender as demandas da população, né, em todos os setores, em todas as áreas, em todas as secretarias. Vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, foram destinados para o orçamento de 2022, quer dizer, o orçamento aprovado em 2021, foi orçado para 2022, por exemplo, para a manutenção das estradas rurais, o valor irrisório de R$ 170 mil. Eu sempre bato nessa tecla e sempre usei da minha fala durante esse ano, nas sessões plenárias na Câmara, que isso foi um total disparate. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas esse valor foi muito aquém das necessidades das manutenções das nossas estradas rurais, que têm uma extensão muito grande. Mais de 2.600 quilômetros de estradas rurais que têm que ser mantidas pelo município. Isso não é fácil. Não é fácil a execução da manutenção dessas. E com recursos, falta de recursos, então, muito menos. Então, para o ano de 2023, essa, essa questão foi sanada. Esse problema foi sanado, porque agora nós destinamos, agora nós, eu falo assim, de tanto nós falarmos e tudo, na elaboração do orçamento para 2023, esse ponto foi muito bem analisado, e o secretário de Planejamento que esteve até aqui, nós já abordamos esse assunto aqui, quando ele tive o prazer de recebê-lo, Silvio Sovato, ele, né, então, depois da gente questionar a Secretaria de Agricultura também, né, apresentar os custos, né, aproximados de manutenção dessas estradas, então nós separamos no orçamento o valor de R$ 3 milhões para a execução no ano de 2023 para a manutenção das estradas rurais. Esse montante vai ser o suficiente? Nós não sabemos, mas por aquilo que nós levantamos, com dados apresentados pela própria Secretaria de Agricultura, o custo médio de manutenção por quilômetro numa estrada rural, de saibro, de terra, em torno de R$ 1.000. Então, 2.600 quilômetros mais ou menos, foi então reservado R$ 3 milhões para execução nesse ano de 2023 para a manutenção das estradas rurais, que a gente acredita que pelo menos não vai faltar dinheiro para fazer aquelas intervenções necessárias. Inclusive, essa é uma demanda muito grande. Nós temos, por exemplo, o distrito de Belisário, né, que tem quase 30 quilômetros de distância aqui da sede do município, metade asfaltada até Itamuri e a outra metade não era asfaltada praticamente. Agora vai ter mais uma extensão de Itamuri para lá, já tinha sido feito um asfaltamento de parte, logo na saída de Itamuri, e agora vão ser implementados mais um trecho que vai chegar a um total de 5 quilômetros ou mais 5 quilômetros de asfalto. Aqui eu não me recordo a dimensão correta, mas isso só vem só para ilustrar como é complicado, não é? Então, Belisário é um distrito importante, como todos os outros, mas como fica no alto da serra, o acesso é um pouco mais complicado, né? Então, ali se vislumbra, né, na medida do possível, chegar à pavimentação asfáltica até no, nos limites do distrito. Mas isso é um projeto que talvez vai demandar recursos, né, da União, talvez, repasses, né, convênios com alguns ministérios para que a gente consiga viabilizar. Mas isso não tira a responsabilidade do município, né, de manter as estradas rurais. Um outro ponto crítico é a saída aqui para Barão do Monte Alto. Nós estamos, né, tá fazendo um trecho ali, está sendo pavimentado, não com asfalto, mas com aquelas lajotas, né, com aqueles bloquetes intertravados, para ver se melhora um pouco esse deslocamento aqui, que tem muito fluxo, né? Muito fluxo. O pessoal que vem de Barão, ele não passa por Patrocínio para fazer volta, para vir para um asfalto, para vir para Mulheres. Prefere passar por aqui, por essa estrada que vem na Casa de Tábua, ali, na Anastácia, e vem para cá. Então, há um compromisso dos três municípios, né, de fazer uma pavimentação, Barão, o trecho que for do município de Barão, Patrocínio que for de responsabilidade do município, e também aqui de Murié, para que a gente consiga, né, viabilizar uma pavimentação a mais adequada possível para melhorar esse,
esse trânsito aí, esse deslocamento aí entre os munícipes aí. Tem alguma participação, Edmilson? Já temos participação hoje, isso é muito importante. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes. Anderson, nós temos duas perguntinhas para você aqui. Sim. Uma da Isabelle, do bairro da Barra, está acompanhando o nosso programa. Ok, Isabelle. Ela pergunta para você, Anderson, você acredita que esta nova diretoria vai devolver recursos financeiros para a prefeitura e entidades da sociedade civil? Ah, sim. Obrigado, Isabela. Eu ainda iria chegar nesse tema, Edmilson, né? Porque um dos focos da nossa atuação na gestão, né, da Câmara, compartilhando com o presidente Ciso, na função de tesoureiro, era maximizar essa gestão, essa administração, para que a gente pudesse, não é economizar, a gestão bem feita, né, a gestão com transparência, com zelo, que o recurso é público, nos permitiu, né, fazer repasses da monta de R$ 800 mil durante esse ano para o município. A primeira em R$ 300 mil, foram beneficiados 250 mil para a Secretaria de Saúde, especificamente para, né, minimizar o impacto da fila de cirurgias eletivas, para ajudar nessas cirurgias eletivas, e R$ 50 mil foram destinados a algumas instituições, que nós já abordamos isso aqui no nosso programa. E outros 500 mil foi em outubro, e nós não fizemos nenhuma indicação para que esses recursos fossem aplicados, aí o prefeito teve, então, condições de aplicar na necessidade, né, fazer um remanejamento para alguma secretaria que estivesse necessitando de algum remanejamento. A pergunta da Isabela, ela é interessante, mas assim, cada administração tem lá o seu foco, o seu objetivo. Nós, respondendo dentro da pergunta dela, se nós disputamos a continuidade da mesa diretora, só teve uma alteração de alguns membros em relação a essa que está terminando agora, se findando em 2022, continuaria no presidente Cisco, né, e eu como primeiro secretário, porque a gente tem que ter um pouco mais de disponibilidade de tempo, né, porque administrar corretamente, gerir corretamente a Câmara, demanda tempo. E o Ciso tinha um pouco mais de disponibilidade, então nós preferimos manter do jeito que estávamos, porque eu ainda trabalho na Caixa Federal e eu não teria o tempo suficiente para me dedicar. Mas infelizmente para nós não há, mas a gente não conseguiu, né, ser reconduzido na presidência da Câmara para 2023. E essa é uma questão assim, o próximo presidente, né, ele vai dispor de um orçamento de R$ 15 milhões para 2023. Ora, se em 2022, Edmilson, Isabelle, que nos fez a pergunta, nós dispusemos nem de R$ 11 milhões, um detalhe curioso aqui, Edmilson, que houve muito debate nesse ano com o orçamento, que era para ser 30%, o máximo de remanejamento que o prefeito poderia ter, que esse ano que começou com 5%, e houve muita polêmica entre os vereadores, porque isso é um absurdo e tal, mas ninguém falou, por exemplo, que o orçamento que deveria ter vindo para a Câmara em 2022 deveria ser de 12,5 milhões. Esse sim foi tungado, foi minorado em 1,5 milhão. Mas mesmo assim nós vamos conseguir terminar o exercício agora com R$ 1 milhão devolvendo para o município. Nós devemos finalizar até amanhã, no mais tardar sexta-feira, o repasse, o último desse mês de dezembro, em torno de R$ 200 mil, quase isso. Então vai perfazer praticamente R$ 1 milhão. Então, o próximo presidente terá toda a prerrogativa. Há uma demanda para que se construa uma nova sede da Câmara, porque aquela não tem condições de fazer todas as obras de acessibilidade, por exemplo, que é uma demanda justa da população. Por exemplo, não conseguimos fazer um elevador lá. Mesmo assim, nos demais andares, em que ficam os gabinetes dos vereadores, há desníveis. A acessibilidade lá também, os corredores são estreitos, né? As salas os gabinetes são pequenos. Então, assim, não é viável, não há viabilidade, né, de infraestrutura para colocar um elevador ali e ter um acesso melhor ao gabinete. O que nós fizemos foi um remendo, né, uma rampa de acesso pela a entrada principal antiga, que dá acesso ao plenário, e disponibilizamos uma pequena sala para atender
as pessoas portadoras de deficiência locomotora, né? Então, os vereadores poderiam utilizar-se dessa sala. Mas, infelizmente, a estrutura da Câmara, como está, ela não permite. Então, poderia, sim, se vislumbrar, né, a construção de uma nova sede com a boa gestão desse recurso. Mas a gente espera, né, que o próximo presidente, no caso, foi o vereador Gerson Varela Neto, que foi eleito, ele, mais junto aos demais membros da mesa diretora, né, foquem naqueles que eles acharem mais viável. Mas é uma demanda, e aí a população pode participar, né? Se eles quiserem que continue com essa novidade que nós implementamos, Edmilson, de repassar uma parte para essas entidades que já prestam serviço à sociedade, que cumprem uma tarefa, um trabalho que deveria ser público, eles complementam, né, uma atividade pública, que deveria ser do setor público, essas associações, como vou citar o nome aqui, como foi o Lar Ozanam, que é o asilo, o Pró Moradia, né, que já até os representantes já tiveram aqui em nosso programa, a gente tem que trazer ainda os representantes tanto da AMA, acho que a AMA já veio aqui também, sim, a Giane já veio, e só faltou trazer o pessoal do asilo, do Lar Ozanam. Mas elas foram beneficiadas, bem como a delegacia de mulheres também. Nós adquirimos um notebook, porque foi uma demanda da delegada Natália, que esteve no nosso programa também, né, para fazer as ocorrências em loco, né, onde ocorrer, levar um notebook para fazer um registro, um boletim de ocorrência, tudo. Era uma demanda que ela não conseguia junto ao Estado, nós viabilizamos. Então, são várias demandas, são várias questões. E nós pretendíamos continuar com parte dessa iniciativa, que nós foi tão foi de sucesso desse ano de 2022. As pessoas reconhecem quando passa pela gente nas ruas. Mas, de novo, para finalizar a pergunta da Isabela, é uma prerrogativa do próximo presidente e da sua mesa diretora. Mas vale aqui, né, a gente enfatizar que seria interessante caminhar nesse sentido. Eu acho que dá para fazer a construção da nova sede de Milson, ainda fazer repasse para a prefeitura, né, beneficiando essas entidades e da população em geral, mais recursos para a saúde, para a educação, né, tudo que vier é bem-vindo, né, isso para melhorar os serviços públicos de nossa cidade. Nós temos mais uma pergunta aqui, o Anderson, também Sim. do morador da Barra da Barra, a Eliane, do Barra da Barra. O da Barra está participando em peso do nosso programa hoje. Que bom. Ela tem a seguinte pergunta para você. Se o orçamento é apresentado pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores, creio que a partir de planejamento anterior, por que tem tantos PLs com pedido de remanejamento de recursos? É uma prerrogativa do vereador, né, na hora do orçamento, que ele pode fazer uma emenda ao orçamento, né, logicamente tendo cuidado de pedir, remanejar de uma conta, de uma pasta, de uma secretaria para outra, ou dentro da mesma secretaria, para determinados tipos de serviços a serem prestados. Porque o vereador enxerga que aquilo, apesar de ser prerrogativa do executivo apresentar o projeto, o vereador que tem uma demanda, por exemplo, no bairro dele, que precisa, na Secretaria de Obras, está previsto isso, aquilo, mas não está previsto, por exemplo, ele quer deixar destinado ali a construção de uma ponte, não é? A infraestrutura de captação de água pluvial. Então, é prerrogativa. E aí ele está atendendo os anseios da população, está defendendo o direito da população, não é? Então, nada mais justo. Então, é nessa hora que a gente, né, pode fazer as emendas ao orçamento apresentado, originalmente pelo prefeito, pelo Poder Executivo, para que a gente, então, com os nossos olhos, com os nossos sentimentos, nossa sensibilidade, tentar atuar para atender essas demandas da população também. Inclusive, eu gostaria de fazer aqui um adendo à questão da acessibilidade em nossa cidade. Já que eu falei da acessibilidade na Câmara, né, Muriaé precisa, sim, a gente, né, vamos tentar atuar junto ao Executivo para que a gente consiga, pelo menos nas vias principais, né, que a acessibilidade seja realmente levada a sério, a cabo, seja tem um olhar com mais carinho, inclusive o transporte público, né? Nós estamos aí aguardando a finalização da empresa que foi contratada, passou né, uma licitação para esboçar como será o transporte público, né? Como é que vai ser essa estrutura de transporte público em nossa cidade, para então fazer a licitação da empresa que vai prestar o serviço.
E a gente tem que tomar cuidado para que os veículos sejam dotados, né, de plataformas, de elevatórios e tudo, para que não haja nenhuma restrição para os passageiros portadores de qualquer necessidade, locomotor inclusive. Muito boa a colocação aí. Então, voltando aqui ao... Tem mais pergunta? Então vamos só responder as perguntas de bom tamanho, ué. Então, assim, a Vitória, também do bairro da Barra, Opa! ela está perguntando, primeiro que é uma pergunta pessoal para você, ó. Por que você está saindo da tesouraria? Ó, Vitória, eu não estou saindo da tesouraria, eu estou saindo da presidência da Câmara como primeiro secretário. Eu já disse aqui anteriormente que não é função do primeiro secretário ser tesoureiro, né? Foi uma novidade. Eu solicitei aos colegas que compuseram a mesa diretora que eu exercesse o papel de tesoureiro, né, enquanto primeiro secretário, para a gente administrar, inclusive para aliviar a carga para o presidente, né? Porque essa experiência minha, Edmilson, de anos e anos, né, mexendo com dinheiro, né, apesar de não ter formação em finanças, em economia, né, nem contabilidade, né, eu sou professor de história, né, mas de exercício, de profissão, nos dá um pouco de bagagem, né? A experiência ajuda, né, de ser financista, de cuidar de finanças. Eu fui tesoureiro da Convida também. Então a gente fui síndico de prédio, né? E a gente aprendeu a tirar leite de pedra, Edmilson, certo? Então é uma questão, talvez seja um dom, né? O próprio exercício, né? Trabalhando em banco há muito tempo, a gente acaba. Eu fui gerente também, né? Não gerente geral de unidade, mas a gente tem que cuidar de orçamento, tem que cuidar de recursos. Então essa experiência de longos anos nos propiciou esse conhecimento que eu acho que foi bem aproveitado durante esse ano de 2022. Mas eu não posso querer ser o tesoureiro em 2023, né? Não é esse culpa, não tem esse entendimento. Mas nada também me opõe. Se o presidente atual quiser me chamar para ser tesoureiro, estou às ordens, né? Mas eu acho que não seria viável. Porque eu fui opositor a ele na chapa. Então, não é? Exatamente. Isso aí. Ela está perguntando também, a Vitória, Ah, sim. como é calculado o valor do repasse anual da Prefeitura para a Câmara? Bom, há uma conta que ela não é muito fácil de fazer, que tem certos impostos, né, que são arrecadados, que são levados em consideração do ano anterior, certo? Não são todos, é receitas do município, né, não todos, uma parte do IPTU e tudo. Então, temos alguns impostos municipais, na maioria, e dentro dessa receita, uma parcela é destinada para a gente fala de subvenção, né, para a manutenção da Câmara Municipal. Então, isso segue um critério, né, não é tirado de trás da orelha, né? Por isso que eu disse que de 2022 ele foi tungado, né? Não se cumpriu a lei para fazer o repasse para 2022, mas isso né, não nos afetou em nada, não é? Mas tem um critério, né? E ele foi seguido à risca esse ano para a elaboração do orçamento 2023, também foi objeto de discussão para com o secretário Silvio Sovato, que é o secretário de Planejamento do município de Muriaé. Ok. Tem mais uma pergunta agora, Anderson? Sim. Temos várias perguntas aqui. Opa! Está participando. Agora, a gente sai da Barra e vai até o bairro Safira. A Josélia, ela está perguntando por que as comissões da Câmara não divulgam os seus trabalhos? Ou divulgam? Não há divulgação, não. Boa pergunta, Josélia. Boa pergunta. As comissões permanentes. Eu, por exemplo, eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, uma delas, né? E essa eu tenho um carinho especial, eu tento atuar e tudo, já divulguei. Mas os trabalhos das comissões, realmente, elas padecem de divulgação, sim. E é uma observação importante que estou anotando aqui, né? Estou anotando mesmo, o Edmilson está vendo, né? Divulgação. Inclusive, a vereadora Miriam, ela sempre utiliza da palavra dela para dizer o seguinte, né, que as comissões permanentes elas têm que ser ouvidas antes da apresentação dos projetos em plenário, né? Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Transporte Público, quando as matérias forem encaminhadas pelo Executivo, ou mesmo apresentadas pelos vereadores, elas têm que seguir para as comissões deliberarem. Os vereadores que fazem parte das comissões, né,
apontarem, não concordarem, discordarem, né, com determinados pontos do projeto, para então ele ser apreciado com as ressalvas, né, ou com as emendas, se for o caso. Mas é interessante essa questão da Josélia, a não divulgação. Os vereadores têm que prestar contas, né? Eu estou fazendo uma prestação de contas aqui, mas ela é mais ampla, é geral, né? Eu tenho falado vez por outra nos meus programas, mas a gente deveria sim utilizar, inclusive, do canal, né, do Instagram ou da própria página da Câmara para divulgar os trabalhos das comissões. Bem pertinente a sugestão e pergunta da Josélia aí. Tá sendo anotado, nós vamos levar isso, né, para os demais vereadores, os presidentes das comissões permanentes, para que isso seja divulgado. Eu, por exemplo, enquanto presidente da comissão, que ela é por prazo determinado, a comissão processante do colega que está afastado, eu divulguei o máximo, né, dentro do rigor, com cuidado, os trabalhos da comissão que estão paralisados, tendo em vista o recesso, né, agora que nós estamos tendo, tem que aguardar o retorno da sessão legislativa para a gente dar sequência nesse processo. Vou aproveitar o gancho aqui e dar essa notícia aqui para os nossos ouvintes, incluindo para a Josélia. Tem mais alguma pergunta? Tem sim. Opa! O Paulo Vitor, do bairro São Francisco. Anderson, não entendi direito. Esta situação de mudança na presidência da Câmara te deixará fora da tesouraria. Então, é complicado não ter sua seriedade e responsabilidade nesta função. Perdemos todos cidadãos. Paulo Vitor, obrigado aí pela distinção à minha pessoa, mas assim, a gente, né, volto a dizer, essa questão de eu ter sido tesoureiro, vereador tesoureiro, foi uma novidade, né? Isso não é comum, né? Eu propus, né, para vir na chapa, eleito em 2021 para 2022, além de ser primeiro secretário, eu exercer a função de tesoureiro. Isso não é uma regra, né? Não é uma regra para isso. Eu fico lisonjeado e agradecido aí pela observação, pelas falas do Paulo Vitor, mas eu quero crer que, do jeito que as coisas têm caminhado e dos últimos acontecimentos, envolvendo inclusive, né, ex-vereadores, né, e vereadores de mandato ainda na Câmara, que eu acho que é um movimento sem volta, sabe, Paulo Vitor? A gente espera, né, que o zelo e o cuidado com a administração dos recursos públicos sejam inerentes a qualquer, seja no executivo, seja no legislativo, nas três esferas, né? Nas três esferas. Essa novidade que nós implementamos nesse ano de 2022, a gente espera que ela prossiga, né? Que o presidente, junto com algum outro membro da mesa diretora, ou qualquer outro vereador que ele sentir, né, na confiança de dividir, que não seja um servidor, que na maioria das vezes é um próprio servidor mesmo da Câmara efetivo que exerce a condição de tesoureiro, para né, compartilhar com o presidente as movimentações financeiras das contas em bancos. Mas isso é uma prerrogativa do presidente, isso não é regra, e a gente espera que ele, né, prime por essa experiência que eu acho que foi exitosa nossa em 2022 e dê um prosseguimento, de uma maneira ou de outra. Ok. Ô Anderson, tem mais uma perguntinha para você aqui. A Beatriz do Centro, ela tem a mesma dúvida que eu também, rapaz. Sim. Por que a Câmara ela tem que mudar a presidência anualmente? É porque existe um regramento para isso, né? Existe uma lei, a gente, né, segue a lei orgânica municipal e tal, e ela traz que, né, todos os anos, como na Câmara Federal, né, como na Assembleia Legislativa, né? Só que na Câmara Federal, por exemplo, o mandato é biênio, 2 em 2 anos. Nós tentamos implementar esse ano, quando nós alteramos a forma de ascensão do primeiro presidente, do início da, da sessão legislativa, né, no primeiro mandato, com alteração da forma de ascensão do presidente, também ser por 2 anos, biênio. Mas aí nós não tivemos apoio de todos os vereadores. Mas é uma questão, uma proposta que está ainda, né, em gestação, e a gente espera que a gente consiga alterar isso ainda. Ser bienal, de 2 em 2 anos, né, porque aí a gente consegue não ter aquele problema de solução de continuidade, porque todo ano troca, a gente, né,
até que o presidente que assuma pede a situação, como é que funciona e tudo, mesmo que tenha a transição ali, eu sempre estarei à disposição, bem como o presidente Cícero está saindo, para trocar, né, figura, explicar, né, aquela experiência que nós já tivemos, mas é interessante sim a gente mudar isso para biênio, né? Mas isso temos que é uma questão política, nós temos que conversar e convencer as pessoas que é melhor para a população, inclusive. E a Beatriz fala que a gestão estava funcionando muito bem. Obrigado, Beatriz. E espero que também continue no próximo ano, se Deus quiser. Encerrou? Por enquanto, sim. Nosso pai, que bacana. Pedi até o rumo aqui da prosa. Bom, então, já que nós estamos falando aqui dessa questão, foi tão abordada a questão da administração da Câmara, né, na questão da mesa diretora, né, estava falando do orçamento, né, e aí a gente sempre prima para verificar. A pergunta foi muito pertinente também, né, por que os vereadores podem fazer alguma emenda e tal, alguma alteração na, no orçamento, é aquilo que eu disse, né? Alguma coisa escapa ao executivo, aos técnicos que preparam o orçamento, os secretários, e é por isso que o vereador pode sim fazer uma emenda à lei do orçamento, à lei orçamentária, para a execução no ano seguinte, para que alguns assuntos, alguns temas sejam também apreciados e sejam me foge a palavra aqui agora, mas sejam executados naquele ponto ali que o vereador enxerga que é necessário. Voltando à questão, então, da administração da Câmara desse ano de 2022, eu me ofereci, né, para ser tesoureiro, fui, né, primeiro secretário, me ofereci para ser tesoureiro exatamente para dividir com o presidente essa responsabilidade, né, oferecendo essa experiência, né? Não vou falar aqui que é conhecimento metódico de curso, né, de administrador, nem nada disso, né, ou de contabilista, mas na experiência, né, de cuidar das finanças da função de tesoureiro mesmo. Então, além de exercer minha função de vereador, não só de vereador, fui o primeiro secretário, compondo a mesa diretora e, e quis contribuir também com essa minha experiência como tesoureiro. Eu acho que ela foi muito frutífera, foi muito exitosa, como eu disse aqui anteriormente. E seja como vereador, seja como primeiro secretário, tesoureiro, meu compromisso de trabalho é zelar sempre pela boa aplicação e utilização dos recursos públicos, da forma mais honesta e transparente possível, né, com bastante eficiência e eficácia, para que esses recursos sejam realmente utilizados em benefício da população geral de toda a cidade. Bom, a gente pretendia fazer isso que a gente fez, né? Administrar a Câmara, né? Primando pela boa gestão dos recursos públicos, e eu acho que nós cumprimos aquilo que nós nos propusemos. A nossa meta, vamos colocar assim, sempre foi acostumado com meta. A nossa meta era repassar mais de R$ 1 milhão para a prefeitura. Só não foi possível porque nós tivemos um encargo a mais de ter que pagar 18 vereadores ao invés de 17. Vocês sabem muito bem, porque nós estamos, né, com a decisão da Justiça, em que o vereador afastado, que ainda não foi cassado, porque não houve decisão ainda definitiva da Justiça e que nós ainda não conseguimos finalizar o processo dele de cassação na Câmara. Então, enquanto isso, ele está recebendo. Então, se não fosse por essa questão, nós teríamos repassado mais de R$ 1 milhão para a Prefeitura, em torno de quase 1 milhão e 200. Mas aquilo que nós nos propusemos, nós conseguimos atingir o objetivo. Por uma sugestão do próprio presidente Ciso, os repasses foram feitos durante o exercício, durante o ano de 2022. O primeiro em julho, de 300 mil, como eu já disse aqui, o último de 500 mil em outubro, e agora, esse último, essa semana ainda, mais tardar na sexta-feira, nós finalizaremos o repasse de em torno de quase R$ 200 mil. Então,
a nossa pretensão também não é só, não é economizar, não é só a boa gestão financeira. É entender como é que funciona, onde que a gente tem que atuar, né? Como a gente poderia fazer esse trabalho para entender se realmente esses recursos que são destinados à Câmara são suficientes, e são, né? Nós temos uma demanda para com a população, que seria a construção de uma nova sede, né? No ano 2021, a prefeitura chegou a doar o terreno, mas depois houve um retrocesso nesse projeto, nesse plano, e acabou que não vingou-se, né, a cessão do terreno para que então nós construíssemos a sede, a nova sede da Câmara, que eu acho que é uma necessidade. Inclusive para adequação, como eu já disse aqui, adequação da mobilidade, da acessibilidade de todos, para não ter nenhum cerceamento de acesso a nenhum cidadão, né? Mas isso vai demandar conversas e tudo, e aquilo que é prioritário, né? Então, o que nós conseguimos fazer, né, foi exatamente essa boa gestão, né? E aí eu gostaria de frisar que se foi possível a gente fazer na Câmara nesse ano, mesmo tendo menos 1,5 milhão de reais de recursos, será possível fazer também, né? Não estou aqui dizendo que fazendo a próxima mesa diretora tem que fazer, não é isso, mas é possível fazer, sim, é possível, não é? É possível. O cobertor é curto, nós sabemos, né? Ainda mais no executivo. O executivo é complicado, porque você tem algumas necessidades que aparecem que não estavam previstas, não é? Então, pode-se passar a necessidade para cumprir qualquer serviço público, né, que possa acontecer, ter um imprevisto, e isso pode gerar algum desgaste, algum ônus. Mas é possível, né? Aí nós temos que trazer todos os envolvidos com esse objetivo, com esse foco, que é o melhor para o cidadão. Quem paga os nossos impostos, quem paga os impostos, né, quem mantém a estrutura do serviço público, né, são os contribuintes, são os cidadãos. Seja na esfera municipal, estadual ou federal, somos nós somos cidadãos, nós pagamos impostos. E os impostos eles têm que ser retornados em serviços e bens para a população em geral. Então não é mais que obrigação nossa, como qualquer gestor público, o zelo, né, a transparência, a eficiência na gestão dos recursos públicos. Só assim a gente vai conseguir melhorar. E cada um fazendo a sua parte, seja no legislativo, seja no executivo, e inclusive no judiciário, nas três esferas, não é? Eu acho que é possível a gente minimizar e mitigar esses problemas todos que o Brasil enfrenta. Estou falando que tem varinha mágica, condão. Ah, só com um recurso de uma Câmara relativamente pequeno, uma cidade pequena do interior, vai querer falar que dá para fazer? Estou sendo tão pretensioso. Estou falando que é possível. É possível, desde que tenham as pessoas certas, né, com o espírito público, com o objetivo de. É possível. Nós tivemos uma experiência de novo, que foi exitosa nesse ano de 2022. Se nós pudemos fazer aqui, é possível fazer em outro lugar também. Basta ter como objetivo. E o objetivo foi alcançado, quero crer, não é? E essa novidade de ter repassado, indicado para as entidades assistenciais, beneficentes, mulher, foi muito bacana, né? Porque já fazem e ficam, e depende de recurso público. E nem sempre é possível, porque tem tanta coisa, o prefeito, o chefe do executivo tem tanta coisa que se preocupar que não consegue atender. Então foi possível, da nossa forma, atender essas demandas. Foram poucas. O nosso intuito, a nossa intenção, se nós tivéssemos continuado na presidência da Câmara em 2023, era dar seguimento, né? Indicando outras instituições, outras entidades que também prestam. Mas não é possível atender a todas, né? Nós atendemos duas aí que já estão há anos, há décadas, né, fazendo e acontecendo para a população em geral, né? A AMA começou há 5, 6 anos, 7 anos, mas a demanda é uma coisa. Tem os casos de, de autismo têm aumentado consideravelmente, pelo menos o diagnóstico.
A Jeane, a presidente da AMA, esteve aqui, isso foi perguntado a ela, ela discorreu, né? Os diagnósticos têm aumentado. E o poder público não consegue dar conta. Então, é uma entidade sem fins lucrativos, privada, que faz um serviço que deveria ser público. Por que não? Né? A repartição do recurso foi pequena, foram 5 mil reais só, né? Mas já é alguma coisa. Então, o nosso intuito era dar prosseguimento a essa iniciativa em 2023, não é? Então, mas isso não quer dizer que a nova presidência não vai poder fazer algo parecido, né? A gente espera, mas não é, não podemos aqui colocar, não, nós fizemos, você tem que fazer também, não é isso, não é isso. O presidente tem a prerrogativa de fazer o que ele bem quiser, prerrogativa dele, né? Ele foi eleito, tem a confiança da maioria dos vereadores e pronto, né? Nós temos que respeitar. E é assim que a democracia tem que ser, né? Nós tivemos em alguns momentos aí, ainda estamos vendo, né, presenciando alguns atos aí antidemocráticos. Não é por aí, não é por aí. Perdemos, mas não é. Quer dizer, nós estamos aí, eu sou vereador, continuo fazendo meu papel, né? Temos que andar a cidade, temos que andar os distritos, temos que verificar as demandas das pessoas. Vamos continuar fazendo, né? Agora eu vou ter um pouco mais de tempo, né? Só findar esse bendito esse processo de cassação, não sei como é que vai terminar isso, mas bola para frente, nós temos que trabalhar e vamos continuar, né? Vigiando, apoiando quando tiver que ser apoiado, né? Trabalhando. Essa é a nossa intenção, né? Não se legisla sozinho, não se trabalha sozinho, nós temos que trabalhar juntos, sempre em prol da população, dos anseios da população. Não é isso? Tem mais perguntas, gente. Vou interromper aqui de novo. Vamos lá, Anderson. Meu nome é Vanessa, sou do bairro Dornelas. Gostaria de tirar uma dúvida com o vereador Anderson. Sim. Porque o doutor Frederico disse, na última sessão do ano, que não passará mais valores da sobra da Câmara para o Executivo. Ué, Vanessa, essa pergunta é uma pergunta um pouco complicada. O colega né, usou do seu espaço na tribuna no último dia de sessão desse ano, da votação, para expor esse pensamento dele. Ele foi eleito na mesa diretora como primeiro secretário. Uma fala dele, é uma intenção, e isso, como eu disse aqui, como dele como do presidente, é uma prerrogativa, né? Ele chegou até a mencionar isso que eu falei aqui, de talvez fazer uma sede nova da Câmara, que é extremamente necessário, né? Então, eu não posso fazer aqui juízo da fala dele. Aliás, é, é direito do vereador fazer uso da fala dele, né? Então, assim, não vejo como crítica nem nada, é uma opinião. A gente tem que respeitar, não é? Eu fiz do meu jeito, né, ele vai fazer do jeito dele, junto com o presidente, né? E talvez nem falou, mas na hora, na prática, vai fazer o que parte daquilo que nós já fizemos, talvez, né? Então, é assim, né? Como eu voto a favor ou contra determinados projetos, os colegas também votam a favor ou contra, cada um tem que respeitar o voto de cada um. É isso aí. Essa é a vida, né? E bola para frente, que atrás vem gente. Espero ter te respondido, Vanessa. Mais alguma, não? Beleza, então. Estava dizendo aqui, né, que a nossa atenção para a fiscalização dos recursos orçamentários, né, e a gente trabalhou, na medida do possível, junto com o secretário de Planejamento, para tentar fechar essas lacunas que nós observamos no orçamento de 2022, para que não se repetisse em 2023. Mas, assim, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que não foi, foi deixada de lado, vamos dizer assim, não foi muito prestigiada em 2022, agora, em 2023, ela foi contemplada com mais recursos. Inclusive, o prefeito foi coerente. E assim que ele assumiu, que ele era vice-prefeito, assim que tomou posse efetivamente como prefeito, no meio do ano, ele garantiu, né, que tinha uma preocupação social e está demonstrando, provando no orçamento de 2023, né, sendo coerente com aquilo que ele disse. Ponto. Positivo. Certo? E aí a gente viu que realmente o orçamento de 2023 está mais bem, né, distribuído. É lógico que aí, quando joga para um, tira de outro. Então, sacrificou-se algumas secretarias, né? Por exemplo, a Secretaria de Obras, ela tinha um orçamento muito mais favorável em 2022. Para 2023, ela ficou um pouco prejudicada.
Mas é muito mais fácil você arrumar uma emenda para fazer um calçamento, uma pavimentação que vai direto para do intermédio, né, que vai ser executado pela Secretaria de Obras, por exemplo, do que um recurso para o desenvolvimento social. É muito mais fácil, porque você não arruma recurso de custeio, é difícil, é sempre para investimento. Então a gente vai fazer uma obra de captação de água pluvial, tenta fazer uma emenda com deputados de meus. Nós vamos tentar, eu vou correr atrás dos meus. E tem uns deputados que foram eleitos aqui que eu tenho certeza que não vão se furtar. Algum vereador que pedir recurso, ao próprio prefeito, né? Então, essa secretaria ou essa secretaria que viram, né, um pouco espremidos agora em 2023, tem como a gente, né, tentar atenuar isso aí. É uma forma mais fácil. Então, a gente tem que medir a água e o fubá, como eu falo sempre, para tentar atender de uma maneira mais equânime, desde que realmente seja prioritário. Então, a prioridade do prefeito foi o desenvolvimento social, ele está certo no meu pensamento, concordo com ele, e então ele já destinou os recursos necessários para que a secretaria tenha condições de executar bem o serviço. E como não vai faltar recursos para a secretaria, nós vamos ficar de olho, né? E coincidentemente, a secretária de Desenvolvimento Social se chama Vanessa. Ela esteve aqui no nosso programa também, Edmilson, nós vamos ficar de olho nela. Vamos ver se vai faltar, né? Como é que vai ser essa questão dos critérios para dar cesta básica, se tem algum projeto, vai ter algum projeto, né, de tirar essas crianças ou jovens das ruas, oferecer algum curso profissionalizante, e aí tem que atuar com a Secretaria de Educação, né, para ter o horário integral. Então, tudo isso são esses temas que são caros a gente, né? Menino não pode ficar na rua dando sopa, né? Tem que estar estudando, né? Tem que estar estudando ou praticando esporte, sob orientação de um responsável, né? De preferência dentro de uma escola, não é? Praticando esporte, estudando, fazendo um reforço escolar, né? Participando de um curso profissionalizante. É isso que a gente tem que pensar, dentre tantas outras demandas da população, né? E aí vem as questões de infraestrutura, captação de água pluvial, né? Drenagem do rio, dragagem do rio é um problema, abastecimento de água, coleta seletiva, que é um ponto que eu bato direto, nós temos que ver essa questão, vamos ampliar a coleta seletiva. Nós aprovamos um projeto no ano passado, ele já passou por alguns ajustes para ver, né, para que os condomínios, as empresas adequem-se, mas para isso a coleta ela tem que funcionar, e aí como é que nós vamos ver com a autarquia, com o Densur. Nós aprovamos agora um projeto de lei que alterou a cobrança de taxa para tarifa de lixo. Nós temos que acompanhar isso, Edmilson. Eu dei meu voto de confiança, né? Porque um dos argumentos que foi apresentado pelo técnico da agência reguladora, que o Densur teve que submeter, o doutor Murilo esteve aqui numa sessão da Câmara para explicar isso, é que tem pessoas que não têm condições de pagar essa tarifa mínima e está pagando, não é? Água, mínimo de 10 mil metros cúbicos. Então, é isso que a gente prima, né? A gente quer dar justiça com a prestação de serviço, a arrecadação pela autarquia ou pelo município, a justiça social. Então, contem comigo, mas eu vou fiscalizar. Esse meu olho vai estar colado nessa questão. É muito importante as pessoas, e eu vou divulgar. Como a Josélia disse aí das comissões, o meu trabalho eu vou divulgar. E vou estar na pauta para a gente divulgar também os trabalhos das comissões permanentes, né? Está na pauta. Mas vai depender de cada comissão. As que eu fizer parte, você pode ter certeza que nós vamos divulgar. No site da Câmara, nas outras mídias que tiver que for, mas principalmente no site oficial, né? Quais são os trabalhos das comissões, os projetos estão sendo apresentados, o que as comissões realmente deliberaram. Uma coisa importantíssima. E a gente tem que dar a visibilidade e a transparência para a população entender o que nós estamos fazendo. Nada mais justo. A nossa obrigação. A nossa obrigação. E aí, Edmilson, nós estamos. Tem mais alguma pergunta aí? Infelizmente o nosso tempo está acabando. A gente foi até bacana hoje a participação. Foram 6 pessoas, se eu salvo engano, né? Bacana pra caramba. Eu acho que eu não esqueci de responder ninguém, né? E eu estou aí, né? Continuaremos na luta, vamos continuar o nosso trabalho, o nosso papel. Eu gostaria de desejar um feliz 2023 para todos. Muita saúde, muita saúde. Essa bendita dessa doença suma de vez, que a gente vença
essa questão de uma vez em 2023, que a gente para de ter sobressalto. Esses dias minha esposa pegou, depois de tomado as 4 doses, a Célia está nos ouvindo, um beijo, né? Tomara que né, tenha restabelecido totalmente. Eu já peguei 2 vezes essa coisa, espero que a gente fique livre dessa doença, desse tormento, né? Desejo a todos muita saúde, muita paz em 2023, realizações, né? Sucesso na vida profissional, né? Paz e harmonia entre os seus, é o que a gente deseja. Aos ouvintes da Rádio Catedral, a todos os munícipes, eu vou mandar um abraço, sempre não posso esquecer de mandar um abraço para minha mãe, que nos acompanha lá de Juiz de Fora, né? Um beijo, mãe, meu pai, que também andou meio convalescido recentemente, um abração para ele, né? Para a Célia, minha esposa, mandei um abraço para ela agora, para minhas filhas, né? Que nos acompanham também. Para o Rodrigo de Castro, lá da prefeitura, me cobrou outro dia que eu mandei um abraço para ele. Para o meu barbeiro Admar, ali do Armação, um abração para ele. Para a Dolores, para a Cecília, não posso esquecer. Para o Félix Calais, que está sempre conosco aí, né? O Dinarte. Todos que nos acompanham na Rádio Catedral, um forte abraço. Fiquem com Deus. E dia 4 de janeiro nós estaremos aqui, Edmilson. Firme e forte. Fiquem com Deus, forte abraço e até o ano que vem. Beijão a todos. Pela Catedral Show de bola! FM, você acompanhou programa De Frente